Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 6. Como diz, a epígrafe diz: Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então diz aí o versículo 1. Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Uma frase assim, que quem lê assim de primeira acha até estranho, né? O Senhor disse que habitaria nas trevas. A palavra de Deus diz que Deus está num alto e sublime trono, e alguns até falam que tem o primeiro, o segundo e terceiro céu, né? O apóstolo Paulo, ele dá testemunho de que um homem foi arrebatado até o terceiro céu. Alguns até dizem que é o próprio apóstolo Paulo, né? Falando ali na segunda pessoa, não se referindo a ele diretamente, mas Paulo ele dá esse testemunho de que houve um homem que foi arrebatado no espírito, né? E viu coisas inefáveis, coisas inexplicáveis, e diz ele que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. A gente sabe que tem a atmosfera terrestre, não é isso? Depois tem o espaço, mais acima acredita-se que se encontra o céu, né? O lugar de habitação máxima de Deus. A gente olha para o céu, a gente vê o céu estrelado e tal, mas tirando as estrelas e tirando o sol, o universo em si é trevas, né? Se tirarmos o sol e se nós tirarmos as estrelas, o céu fica o quê? Totalmente negrido, né? Totalmente escuro. Aí Salomão ele diz, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Verso 2: E eu tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então é interessante que ele fala, para a tua eterna habitação. Mas aí a gente vai ver lá em Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo falando a respeito de que Deus, ele não recebe nada do que vem da mão do homem e que ele não habita em templos construídos por mãos de homens, né? O apóstolo Paulo ele vai começar a fazer uma pregação para pagãos, pessoas que adoram a deusa Diana, né? A Diana de Éfeso, né? Os Efésios, e ali ele começa fazendo a sua pregação, falando a respeito dessa questão. Deus não recebe nada do que vem da mão do homem, porque a vida, a respiração, tudo que existe vem de Deus. O homem, quando ele dá, entre aspas, alguma coisa a Deus, na verdade ele está devolvendo e não dando. Então o apóstolo Paulo fala sobre essa questão, de que Deus ele não recebe nada da mão do homem e que ele não habita em templo construído por mão de homem. Mas aqui Salomão está na velha aliança, ele ainda não tem a revelação do Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo teve e os discípulos, né, como João, Tiago e os demais tiveram. Então aqui Salomão está tendo um entendimento de que a casa que ele estava prestes a fazer para Deus seria uma casa o quê? Eterna. E aí ele diz, e um lugar para a tua eterna habitação. Versículo 13: Então o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, e nem escolhi um homem algum para ser líder do meu povo, Israel. Porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo, Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor,
Deus de Israel. Então, Davi, ele teve um desejo de fazer uma casa, um local para se cultuar a Deus. Mas o próprio Davi, ele vai reconhecer que Deus, ele é tão grande, e Salomão também vai reconhecer isso, que Deus, ele é tão grande, que Deus, ele não pode caber dentro de um local de 4 paredes. Deus, ele não cabe em um lugar feito por mão de homens. Mas, uma vez que o homem, ele invoca o nome do Senhor em um determinado lugar, e aquele lugar é consagrado, ou seja, separado, e aí isso me faz lembrar de Moisés. Moisés chegou diante do Senhor no deserto, na sarça ardente, e a primeira palavra que Deus disse a Moisés foi: tira a sandália dos teus pés, pois a terra onde tu pisas é terra santa. Mas santa por que razão? Por uma única razão: por causa da presença de Deus. Então há uma diferença entre presença de Deus e manifestação da presença de Deus. Ali no caso de Moisés foi a manifestação da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, ele é onipresente, né? O salmista vai dizer: se subo aos céus, lá estás; se desço ao abismo, também lá estás; e se vou para o confim dos mares, a tua mão me guiará. Então, para onde o homem for, para onde o ser humano for, não importa o local, Deus se faz presente. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Então Deus, ele se faz presente em todos os lugares, e um dos seus atributos é exatamente esse: é a onipresença. Deus é onipresente, e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus tem esse poder, ele tem essa capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas há uma diferença entre presença e manifestação da presença. Então, aqui Salomão, ele está relatando a respeito de Davi e está falando a respeito da questão da construção do templo para o Senhor Deus. Aí aqui no versículo 8 diz: porém o Senhor disse a Davi, meu pai: por enquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa a meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. O próprio Deus falando para Davi: por enquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Ou seja, bem fizestes isso em meu nome. Veja que é no nome do Senhor, e não no nome de Davi ou de Salomão. Hoje em dia, e eu tenho que falar isso, até como um alerta, hoje em dia, infelizmente, você anda pela cidade, você anda pelas ruas e você vê certas denominações, igrejas, e você chega diante da igreja, de tal igreja, e você vê lá a foto do homem, a foto do homem na fachada, lá escrito presidente tal. Bem, todo mundo sabe que um ministério tem um presidente, vice-presidente, mas para que a necessidade de ter ali na placa o nome do presidente e ainda mais a foto do sujeito? Ele está o quê? Está se candidatando? Fica aí para reflexão, fica como reflexão para o povo de Deus. Então a palavra está dizendo aqui, o próprio Deus dando testemunho a respeito de Davi. Porém o Senhor, não é Salomão dizendo, é o próprio Deus dando testemunho a respeito de Davi. Porém o Senhor disse a Davi: meu pai, por enquanto tiveste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizestes de ter isto no teu coração. Então, quando você edifica um lugar para a glória de Deus e não para a glória sua, Deus, ele honra. Deus, ele faz com que a congregação cresça, prospere. Por quê? Porque está sendo para a glória de Deus e não para a glória do homem. Ainda que vejamos nos nossos dias lugares lotados, cheios, mas a palavra diz que todas as coisas estão patentes e nuas
diante daquele que haveremos de prestar contas. Bem, se o camarada lá coloca a foto dele, é ele com Deus, né? Eu não sou dono da seara, né? Aquele que é o dono da seara, né? Ele vai vir com a foice. João Batista, ele disse, né? Que o dono da seara, ele viria com a foice, né? Então não cabe a mim até mesmo julgar. Estou falando isso como uma análise, né? Como uma reflexão. Porque olha só o que a palavra está dizendo. Que Davi fez uma casa para o nome do Senhor. E não para si. Aí diz aqui o versículo 9. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa a meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Então, Deus ele disse, Davi não. Davi fez muitas guerras, muito sangue na mão dele, então não vai ser Davi. Então, quem vai edificar essa casa vai ser um descendente de Davi. E muitos interpretam essa palavra e pensam que é Salomão, mas na verdade não é Salomão. O verdadeiro descendente que haveria de edificar uma casa para o Senhor Deus é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, numa certa feita, ele entrou no templo e ele, no seu discurso, ele disse: eu derrubo este templo em 3 dias. Aliás, eu derrubo este templo e em 3 dias eu haverei de reedificá-lo. Eu vou reconstruí-lo. Aí quem ouviu ficou indagando: não, esse cara é doido. Levou cerca de 52 dias para esse templo ser construído e ele está dizendo que vai derrubar e em 3 dias vai reconstruir. Mas mal sabiam, diz o texto, e mal sabiam, né, que Jesus Cristo estava se referindo a ele mesmo. Então, quando a palavra aqui diz que Deus haveria de cumprir essa promessa, na verdade não é um templo físico, mas na verdade é o templo que é eu e você. Nós somos a morada pelo qual o Senhor Deus disse a Davi: da tua descendência farei com que haja um que edifique uma casa para mim. Nós somos essa casa, esse templo que o Senhor Jesus tem edificado, e edificado por meio do Espírito Santo. Nós somos essa casa. Muitos leem essa passagem e interpretam literalmente o que está escrito ali. Então é Salomão. Mas na verdade não é Salomão que construiu o templo que Deus prometeu. O verdadeiro templo somos nós, é a igreja do Senhor. Aonde tiver um povo congregado no nome do Senhor, disse ele, ali estou eu. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu presente. Então nós somos o templo dessa promessa. Nós somos o templo. Mas, como eu disse, eles estão no Velho Testamento. O Velho Testamento é sombra de coisas futuras. E nós somos o cumprimento dessa profecia. Mas ali Salomão não tem essa revelação. Mas ainda não tendo essa revelação, Deus assim permitiu que ele fizesse o templo. E permitiu para a glória o quê? Própria de Salomão? Não, para a glória de Deus. Porque Deus ele não recebe nada da mão do homem. Na verdade, como eu disse, o homem ele só apenas devolve para Deus. Por exemplo, o templo em si, a matéria-prima foi Deus que fez, né? As rochas, a terra, ou seja, todo o universo, né? Materialmente falando, foi Deus que criou a matéria-prima e o homem apenas modificou. Então, Deus ele permitiu que Salomão fizesse o templo para eles se reunirem, mas com um propósito que para glorificar a Deus.
Não há problema algum você construir um edifício, ou fazer até mesmo de uma casa, um local onde os irmãos se reúnem como igreja. Não há problema algum, isso é bíblico. Mas desde que esteja dentro do propósito que é de glorificar ao Senhor. Se não for para glorificar o Senhor, é melhor que não se reúnam. Foi o que o apóstolo Paulo ele disse em 1 Coríntios capítulo 11. Nisso eu não vos louvo, porque vocês não se reúnem para comer a ceia do Senhor. Ou seja, eles estavam se reunindo, mas não esperavam pelos outros. Tudo ali, comendo ali na mesa ali, sem se importar com o irmão, se alguém ainda comeu ou não comeu, né? Então, tudo é a questão da intenção do coração dos irmãos que se reúnem. Não adianta nada, estou me reunindo em nome de Jesus, mas com que propósito? Para se vangloriar ou para glorificar o nome do Senhor? Porque se for para glorificar o nome do Senhor, Deus ele vem com fogo, ele vem com resposta. Agora, se não for para glorificar o nome do Senhor, Deus simplesmente desfaz. Simplesmente ele desfaz. Ou então, se ele não desfazer, simplesmente naquele grande dia, né, pode ter certeza que a gente vai ouvir uma palavra bem dura do Senhor, né? A palavra do Senhor diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? De forma desleixada, de forma sem zelo, sem compromisso. Então, uma vez que se reúne, tem que se reunir com um propósito, e com o propósito de glorificar a Deus. E foi o que Salomão ele fez aqui. Diz aqui o verso 11, diz: e pus nela a arca, né? A arca representa a presença de Deus, e pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Verso 12: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. Aí verso 14: e disse o Senhor, Deus de Israel, e disse: ó Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o teu coração, que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Verso 17: e agora o Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissestes ao teu servo Davi. Mas na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Então Salomão está fazendo, né, uma indagação, uma pergunta. Mas na verdade Deus habitará com os homens na terra? Eis que os céus é o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante a ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Então Salomão está reconhecendo que Deus ele não habita o quê? Dentro de templo.
Deus não habita. E, na verdade, a habitação, como já sabemos, somos nós. Mas uma vez que nós separamos um local, como Salomão fez, como os judeus faziam e ainda fazem, hoje não existe templo, mas eles se reúnem nas sinagogas. A sinagoga, se você for entrar, a sinagoga é bem semelhante. Aliás, a igreja evangélica, a igreja protestante, de um modo geral, é um modelo da sinagoga. Um púlpito na frente, cadeiras, aí tem uma mesa, um candelabro ou um menorá, tem alguns símbolos, né, do povo de Israel, e é assim que eles se reúnem. Eles fazem muito estudo, né, fazem muito estudo da Torá, né, da lei, que é o Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles fazem muito estudo, fazem orações também, orando para que o Messias venha. Enquanto nós estamos orando para ele vir pela segunda vez, eles estão orando ainda pela primeira vez, para que o Messias venha pela primeira vez. Mas é bem semelhante a forma como a gente se reúne a respeito de sinagoga. Mas, como eu disse, Salomão, ele teve o propósito de construir um local, mas ele reconheceu, né? Ele fala aqui, ó, ele diz, ó, eis que os céus e o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Então Deus não pode conter. Mas olha só que interessante, ele diz, Deus não pode conter em construção feita por mão de homens, mas ele pode conter, ele pode, né, habitar dentro de nós. Olha só que mistério. Ele não pode habitar num templo, pode ser do tamanho de um estádio de futebol, que a glória dele, a grandeza dele é tão grande que ele não cabe dentro até mesmo de um estádio de futebol, um templo imenso, enorme. Mas a palavra diz que ele cabe dentro de nós. Jesus Cristo disse, se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Aquele que guardar os meus mandamentos, né, ele diz, eu e o meu Pai viremos e faremos nele o quê? Morada. Olha aí o mistério. Aliás, olha o mistério, não, a revelação, né? Deus não habita em templos, né, construído por mão de homem, mas habita em nós. Ele habita em nós. E a palavra diz aqui, ó, o próprio Salomão falando aqui, ó, atende, pois, a oração do teu servo e a súplica, ó Senhor meu Deus, verso 19, atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante a ti. Ele fala aqui, ó, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar. Então os olhos de Deus estão aqui, ó, dia e noite abertos sobre este lugar. Todas as vezes que a gente se reúne aqui, Deus está com seus olhos e também com seus ouvidos, ó, pronto a nos ouvir. Ele diz aqui, ó, no versículo 21, ele diz, ó, ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel. Nós somos Israel. A palavra diz, nós somos também o Israel de Deus, nós gentios. Desde os céus ouve, pois, e perdoa. Então, esse lugar foi consagrado. Eu lembro que uma certa ocasião, eu peguei um vidrinho desse aqui, ó. Eu ganhei, se eu não me engano, acho que foi até da minha mãe. Eu tinha um vidrinho desse aqui, e eu peguei, e ali na frente eu derramei ele todinho, lá na frente. Aliás, eu derramei ele aqui também. Então esse lugar está consagrado. Lembra de Jacó? Jacó teve a luta ali com Varão, né? Antes a cidade se chamava Luz, mas após ele ter lutado uma noite inteira com um anjo, Deus mudou o nome daquele lugar, de Luz para Betel, casa de Deus. E a palavra nos fala que
Jacó, ele pegou uma pedra, né? E aquela pedra passou a representar ali o altar de Deus naquele lugar. Então aqui também não é diferente. Temos aqui essa mesa, né? Essa mesa é a mesa do Senhor. É a mesa onde nós colocamos os pedidos de oração, é onde nós colocamos também a ceia, enfim, é a mesa do Senhor, representa a mesa do Senhor, representa o altar do Senhor sobre este lugar. Então, todas as vezes que nós invocarmos o nome do Senhor neste lugar, o Senhor, ele se faz presente, ele se manifesta, ele se manifesta com sinais e prodígios, com curas, com maravilhas. Agora olha só que interessante, vá comigo lá em Atos capítulo 1, olha só o que diz Atos aqui, ó. Atos capítulo 1, é o Lucas, né? Lucas dando seu testemunho, né? Lucas foi um médico, e foi Lucas que escreveu, não somente o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, mas Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 diz aqui, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse da onde? De Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus Cristo, ele deu uma ordem: meus discípulos, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, né? E eles obedeceram e ficaram ali, buscando ao Senhor, até que Deus, o Pai, cumprisse a promessa, né? Eles perseveraram em oração, eles ficaram na casa de Marcos, né? Ficaram no cenáculo, e ali ficaram ali buscando, e buscando, e buscando. Mas, olha só o detalhe: ficar em Jerusalém. Ele não falou um local específico de Jerusalém. É claro que a palavra vai dizer que eles ficaram no cenáculo, mas poderia ser em outro lugar. Não importasse o lugar aonde fosse em Jerusalém, o importante que fosse em Jerusalém. E Jerusalém quer dizer casa de paz, casa de justiça. E casa de paz e casa de justiça você não encontra, a princípio, em um lugar construído por mão de homens, mas você encontra quando você se reúne com os seus irmãos, aqueles que têm a mesma fé, e aí quando você invoca o nome do Senhor, aí ele se faz presente. Então, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na praia, no monte, seja na congregação, né, na igreja local, seja onde for, o importante é você congregar, é importante você se reunir com aqueles que professam a mesma fé no Senhor Jesus. Então Jesus, ele disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Aí diz aqui o versículo 9: e quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, e Filipe, e Tomé, e Bartolomeu, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Verso 14: e todos eles o que? Perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, eles obedeceram a ordem do Senhor: fiquem em Jerusalém, até que venha sobre vocês o que? O Espírito Santo. Eles até perguntaram: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É nesse tempo que o Senhor vai quebrar o jugo que está sobre nós do Império Romano? Aí ele falou: ó, não cabe vocês saberem o tempo. O tempo agora, nesse momento, não é para essa questão. O tempo para agora é para vocês buscarem, suplicarem, para que vocês venham receber a promessa. Então, tem muitas pessoas que ficam assim: ah, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Beleza, Jesus está voltando. Mas assim como lá, Jesus deu uma ordem: ó, busquem o Espírito Santo, assim também para o tempo final, para esse tempo do fim, nós que somos os trabalhadores da última hora, a palavra é a mesma. Vocês estão olhando? Olha só o detalhe. Olha só o detalhe. Versículo 11: os quais lhe disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Jesus não falou para vocês olhar para o céu. Aliás, Jesus, ele falou: quando essas coisas começarem a acontecer, dê um sorriso, colgate, se alegre. Se alegre, se anime. Mas olha só, fique animado e fique alegre, desde que você tenha o quê? O óleo, o azeite, que é o Espírito Santo. E quando as trombetas soarem, aquele que estiver cheio, transbordando do Espírito, esse será tomado sobre a face da terra para encontrar o Senhor dos ares. Então, a mesma ordem que o Senhor Jesus deu aos discípulos é a mesma ordem para mim e para você. Ainda que os sinais estejam visíveis, aí que a gente tem que buscar mais ainda, e não ficar assim, como muitos: nossa, viu aquele furacão? Viu aquilo? Quem tem que se preocupar com isso é os ímpios, é quem não tem Deus. Ainda que o camarada diga: eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? A palavra diz que todos quanto receberam, ele deu o quê? Poder, autoridade. Todos quantos receberam. Não recebeu Jesus Cristo ainda, meu filho? É a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra, e Jesus é a palavra, ele disse: aquele que tem o filho tem o pai. Aquele que não tem o filho não tem o pai. Então como é que a pessoa diz: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas ainda não tem Jesus? Quem tem Jesus tem o pai. E o pai sem Jesus, sem condições. Mas essa é a palavra, é a ordem do Senhor. Ele disse: ficar em Jerusalém. E os anjos disseram, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para onde? Para Jerusalém. Ou seja, começaram a buscar de Deus o cumprimento da promessa.
Então essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. E perseveravam unanimemente em oração e em súplicas. Sabemos que o templo, a promessa do templo do Senhor, quando Deus falou para Davi, na verdade não é o templo físico, somos nós. E não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus? Então o nosso corpo é o templo e a morada. Nós, quando nos reunimos, nós somos o templo, nós somos a morada eterna do Senhor, e não a morada pela qual Salomão pensou que fosse o templo construído por mãos humanas, porque Jesus logo vem, e o que é físico, o templo físico, ele vai ficar púlpito, vai ficar cadeira, vai ficar tudo. Isso aqui é para o momento presente, para a gente se utilizar, mas o foco somos nós. Jesus Cristo, quando ele vier, ele não vai vir buscar cadeira, nem púlpito, nem microfone, nada. Ele vai vir buscar o povo eleito, santo, aqueles que perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Então é necessário a gente congregar, é necessário a gente estar unânimes, não importa o lugar. Aqui é um local onde nós nos reunimos, mas o Senhor Jesus não limitou questão de local em si, não, pelo contrário, ele diz: vinde, esse vinde não é o templo, esse vinde não é a congregação local em si, mas esse vinde é ele em pessoa, Não estou querendo fazer aqui apologia dizendo que a pessoa não deva congregar, ela tem que congregar, é necessário, porque senão, se ela ficar afastada do convívio dos outros irmãos que professam a mesma fé em Jesus Cristo, ela se torna uma presa fácil do lobo. Então é necessário ela estar junta dos demais, é necessário ela estar congregando. Então, olha só uma coisa que eu quero chamar a tua atenção para terminar essa palavra. Hebreus capítulo 10. Olha só. Hebreus capítulo 10. Versículo 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro era templo físico, mas o segundo é um templo espiritual, ou seja, é um templo se referindo a quem? A nós. Então, tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Ou seja, lá atrás se fazia sacrifícios, mas nunca tirava o pecado do homem, só apenas cobria o pecado, mas não removia o pecado. Mas pelo sacrifício de Jesus houve uma remoção do pecado. Ou seja, Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, ele removeu. Por isso que a palavra diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então lá, na velha aliança, em Salomão, apenas cobria. Os sacrifícios que os sacerdotes faziam, era somente para cobrir. Hoje não. No período da graça já é para arrancar. Hoje se cumpre o que diz a palavra, que os nossos pecados é lançados aonde? No mar do esquecimento. Deus, ele lança no mar do esquecimento. Com o sacrifício de Jesus, hoje há essa possibilidade do homem ser liberto do pecado de forma literal. Então diz aqui, o versículo 12 fala: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus,
daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por os cabelos dos seus pés, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois há de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Então está falando do sacrifício de Jesus. O sacrifício lá do templo, você lembra que lá no templo, no Velho Testamento, tinha o quê? Sacrifício. Mas aquele sacrifício, ou tipo de sacrifício, não vale mais. O anticristo ele vai querer novamente reconstruir o templo, e já se ouve murmúrios a respeito da construção do templo lá em Israel, e isso mostra que realmente Jesus Cristo está às portas, e esse ano se cumpre 70 anos que a nação de Israel foi reconhecida como nação, ou seja, Jesus disse, quando a figueira começasse a florescer, ele falou, vocês sabem interpretar os sinais do tempo, sabe quando vai vir chuva, quando não vai vir, e não consegue ver os sinais do fim dos tempos? Então nós já estamos vendo os sinais do fim. Então, já se ouve a respeito da construção do templo lá em Israel, e o anticristo ele vai querer fazer com que essa questão de sacrifício de animais volte. Mas já vemos aqui na palavra que o sacrifício de animais não tem poder. Então você aí que talvez seja espírita, e desculpe a franqueza, mas eu tenho que falar, como homem de Deus, como profeta do Senhor, eu tenho que anunciar, eu tenho que falar, como atalaia, eu tenho que te alertar, mas esse sacrifício que é feito lá no terreiro, que é feito lá na encruzilhada, saiba que Oxalá, que é Deus, ele não recebe. Quem recebe é outro que recebe em nome daquele que fez os céus e a terra. Mas o verdadeiro Deus, ele não recebe esse tipo de sacrifício, seja bode, seja galinha branca ou preta, não importa a cor. Saiba você que Deus ele não recebe, ele não se agrada. O único sacrifício que ele aceita como digno, aceitável, é do Senhor Jesus, e de mais ninguém. Por isso que Jesus Cristo ele auto se afirmou dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta querer pegar sacrifício de bode, de galinha, colocar lá na encruzilhada, para o tranca-rua, para o Exu Caveira, para o Zé Pilintra, para qualquer entidade dessa, porque a palavra diz, porque só há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Essa é a palavra. Me desculpe você se você ficar com raiva, mas é a palavra. Jesus Cristo disse: eu não vos julgo, mas a palavra que eu vos falo, essa há de vos julgar naquele grande dia. Então você que tem ofertado sacrifícios de animais, saiba que Deus não se agrada disso. Saiba que você não está dando um sacrifício ao verdadeiro Deus, mas aquele que cegou o entendimento dos infiéis, dos incrédulos. A palavra diz: não pode servir a mesa de Deus e a mesa dos demônios. Então essa mesa que você tem servido, olha bem, essa mesa aí, segundo a palavra do Senhor, oferecer, como já disse, bode, galinha, na encruzilhada, lá no cemitério, isso não é agrado de Deus não. Jesus Cristo disse que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, o único sacrifício válido para o Senhor Deus é o sacrifício de Jesus Cristo.
É o que fala aqui, ó. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Essa maldição hereditária que está sobre a sua vida, essa situação que está aí te prendendo, e você acha que essa entidade vai te libertar, por qualquer oferenda que você faça, pode ter certeza, não vai te libertar. O único que tem poder para te libertar é aquele que diz a palavra. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Só Jesus Cristo pode desfazer essa maldição, essa vida miserável, desgraçada que se encontra na tua vida. Então larga os espíritos, larga as entidades e recebe Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pois só Ele pode arrancar o pecado, ou seja, arrancar a maldição do pecado na tua vida, na nossa vida. Aí olha só aqui, para terminar, olha o que diz aqui, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ou seja, não é por sangue de bode, de vaca, de nenhum bicho, de nenhum animal, mas pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. A nossa esperança é o quê? É a volta do Rei. Porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então, aquele dia, Jesus subiu, nós vimos, ficaram todo mundo olhando. Aí os anjos chamaram a atenção deles: vocês vão ficar aí olhando ou vocês vão para Jerusalém clamar e suplicar? Para que o Pai cumpra a promessa. É tempo da gente ficar olhando os sinais? Bem, já vimos os sinais. E agora que já vimos os sinais, aí que temos que buscar mais. Como as virgens prudentes, precisamos buscar mais. E precisamos o quê? Não deixar a nossa congregação, como é costume de quê? De muitos. Mas deixar o quê? A denominação, a igreja local em si? Não importa se você vai para a igreja A, B ou C. O que importa é que você congregue em algum lugar, de preferência em um lugar que não explore a sua fé, que não arranque a lã da ovelha, deixe a ovelha no puro osso, de preferência no lugar onde não tenha mercenários, mas sim pastores, como o bom pastor que é Jesus Cristo. Pessoas que têm o cuidado de cuidar das almas. É isso que você tem que procurar uma igreja local para estar congregando. Quando não, se não está congregando em uma igreja local, em casa, busque em casa, mas não fica somente em casa. Procure buscar, como eu disse agora, uma igreja local, que o Espírito Santo ele vai te guiar, ele vai te direcionar e vai te colocar no lugar onde você precisa. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, que Deus ele acrescentava à igreja, a cada alma nova que surgia na igreja, era Deus que colocava. E Deus ele quer te colocar em algum lugar. A gente está aqui. Se você quiser vir, você é bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus. Mas é necessário congregar, não deixando a nossa congregação como de costume de alguns, antes a demonstrando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia.
Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus vem. E para isso precisamos nos encher do azeite e precisamos congregar, como fez os discípulos, estando em Jerusalém, no lugar de paz, no lugar de justiça, casa de paz, casa de justiça, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, meu Deus. Vimos na Tua palavra que o cumprimento da Tua palavra, daquilo que o Senhor disse a Davi, na verdade não era o templo físico, mas na verdade se referia a nós. Nós somos a morada. O descendente de Davi, pelo qual o Senhor disse: dos teus lombos eu usarei um descendente para levantar um templo, para levantar um lugar para mim. E esse descendente foi e é Jesus Cristo. E nós somos esse templo que o teu Filho amado tem edificado. Nós somos o templo que o teu Espírito Santo tem edificado sobre a face da terra. E assim como os discípulos que ficaram ali perseverando unânimes, orando e suplicando, até que viesse a promessa, assim também, meu Deus, nós oramos, segundo essa palavra, para que teu Espírito venha sobre nós, cada vez mais, e mais, e mais, até que nós venhamos estar transbordando do teu Espírito, da tua presença, para que nós venhamos estar prontos para a promessa, não de receber o Espírito Santo, porque já temos o Espírito Santo, mas para que nós venhamos receber a promessa de naquele grande dia, de quando tocar as trombetas, nós venhamos ser chamados pelo Senhor, para encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Então, meu Deus, que haja azeite na nossa botija, que nós venhamos ser perseverantes e unânimes em oração e súplica para a glória do teu santo nome. Que nós não venhamos deixar de congregar, seja aqui, seja na nossa casa, seja onde for, que nós sempre venhamos estar juntos dos nossos amados irmãos, invocando o teu santo nome e anunciando o teu santo nome no meio desse povo que se encontra perdido, que se encontra, meu Deus, nas mãos de Satanás. Nós devemos estar, meu Deus, sim, unidos em um só propósito, de nos revestir cada vez mais do Senhor, para que o Senhor venha nos usar para salvar as almas perdidas, para salvar essas vidas que se encontram, meu Deus, em meio às trevas. Então assim, meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra e cremos que essa palavra não vai ficar somente na teoria, mas eu creio que da teoria nós iremos sim pô-la em prática, como já temos colocado em prática. Então assim, meu Deus, muito obrigado por essa palavra e continue conosco em nome de Jesus. Amém?